Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre função do primeiro grau. Função do primeiro grau também é chamada de função afim. Vou dar um exemplo aqui do que é uma função do primeiro grau. Em uma lanchonete vende-se cachorro-quente por R$ 7,50 cada. O dono da lanchonete resolve fazer uma tabela para facilitar a informação dos seus clientes, que é a tabela que está aí. Na função do primeiro grau a gente vai ter no máximo, na expressão, expoente 1, x elevado a 1, que é o caso aqui. Se a gente fizer uma tabela onde x é a quantidade de cachorros vendidos e fx o valor total da compra, então a gente vai ter ali fx igual a 7,50 vezes x. Então isso é uma função do primeiro grau, é um exemplo. Então, a função do primeiro grau se diferencia das outras exatamente por isso. A gente tem, por exemplo, a função do segundo grau, que é uma função que tem grau 2 já, tem o expoente 2 ali. A gente tem a função exponencial, que tem o x no expoente. A gente tem a função logarítmica, que é um outro tipo de expressão numérica, assim como o valor absoluto também, E a forma geral da função do primeiro grau é f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais. Aqui a gente tem alguns exemplos de funções aí do primeiro grau. Bom, vamos ver aqui a gente tem um exemplo de função do primeiro grau, que é 2x menos 1. Calcule os valores numéricos e construa uma tabela para alguns valores da função f de x igual a 2x menos 1. Não está aparecendo aí a função, mas a função é 2 vezes x, menos 1. Então, se a gente for fazer, por exemplo, f de menos 3, vai ser 2 vezes menos 3 menos 1, que vai dar menos 7. Se a gente for fazer f de menos 2, vai ser 2 vezes menos 2 menos 1, que vai dar menos 5. E assim por diante. Esses valores específicos, que a gente associa, então, um valor de x e dá um valor de f de x, que a gente vai chamar de y correspondente, são chamados valores numéricos, quando a gente substitui valores na função e vê o que acontece com f de x. Bom, então a gente pode calcular então, aqui alguns valores da função f de x igual a 2x menos 1. Eu vou passar aqui, porque são os mesmos valores da tabela, mas aqui tem o processo de cálculo aqui passo a passo. A gente vai ter então esses valores ali, que são os valores da tabela que eu havia mostrado, então é assim que a gente constrói essa tabela. Tem os valores de x e os valores de y, que é o f de x correspondente. Bom, raiz da função. Na prática, a raiz da função pode ser definida de outras maneiras, mas uma forma prática de definir é: raiz da função é o valor de x que zera a função. Ou seja, valor de x está o quê? F de x igual a zero. Então vamos calcular aqui a raiz da função f de x igual a 2x mais 4. Então a gente vai igualar f de x a zero, f de x é 2x mais 4, então 2x mais 4 igual a zero. A gente isola x, então, e daí isola x, x igual a menos 2. Então, menos 2 é a raiz desta função f de x. A gente pode também fazer o gráfico da função do primeiro grau, que a gente faz ele sobre o plano cartesiano, que é esse plano com eixos coordenados, a gente tem o eixo x, horizontal, e o eixo y, vertical, e a gente tem os quadradinhos ali marcando as unidades. O primeiro quadrante, então, aqui estão representados os quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto, no sentido anti-horário, aí, a ordem deles. E a gente pode marcar pontos, só para exemplificar, vamos marcar alguns pontos aqui, ponto A, 1, 2, então é A em x, 2 em y. A primeira coordenada é sempre x, a segunda coordenada é sempre y. Ponto B, 4 menos 1, vai ser localizado aqui, Ponto C, menos 13, 2, vai ser localizado aqui. Ponto, acabou os pontos. Bom, exemplo 1, então, de função do primeiro grau, x mais 1, vamos estudar um pouco essa função aí do primeiro grau. Então a gente tem aqui a tabela alguns valores numéricos, de menos 3 a 3, estou pegando aqui, então a gente pode calcular esses valores numéricos substituindo x primeiro por menos 3, depois por menos 2, depois por menos 1, a gente vai ter os valores correspondentes de y ali da tabela,
E aí a gente vai ter o que a gente chama de pares ordenados. Então, por exemplo, esse par ordenado aqui, menos 3, menos 2, é obtido dessa expressão, né, diretamente da expressão. A gente pode marcar esse ponto no gráfico, né? Então a gente pode colocar esses pares ordenados, marcar como pontos no plano cartesiano, né? Então a gente pode fazer essas marcações, né, ir calculando, fazendo essas marcações. No final a gente vai ter um esboço do gráfico, né? Então a gente pode passar uma curva, né, por esses pontos. E eu estou falando curva e a gente está olhando uma reta aqui, mas a reta é um caso especial de curva, né? Então só para deixar bem esclarecido isso, né? Curva são então linhas, né, matemáticas, né, de modo geral. Em particular elas podem ser retas, né, que é o caso aqui. O gráfico da função do primeiro grau vai ser sempre uma reta. Nesse caso aqui a reta é crescente, mas ela pode também ser decrescente. Os valores podem também ir reduzindo, né, de valores aqui, né, na função, e aí a gente pode ter uma reta decrescente. A reta pode ser crescente ou decrescente, né, mas vai ser sempre uma reta. A raiz da função é aquele ponto que corta exatamente o eixo x, porque é onde exatamente f de x é igual a zero, né, então vai necessariamente cortar o eixo x, né, a raiz da função sempre vai cortar o eixo x. Nesse caso aqui é no menos 1, porque menos 1 é o que zera essa expressão aqui, né? O exemplo 2 aqui, né? Menos 2x mais 4. Se a gente for fazer a tabela, marcar essa tabela no plano cartesiano, a gente vai obter um gráfico, mas decrescente, né? E a raiz da função aqui vai ser 2. Bom, a forma geral, então, é a x mais b, né? A forma geral da função do primeiro grau. E aí tem um detalhe. Se o número que acompanha x for positivo, ela vai ser sempre crescente. E se o número que acompanha x for negativo, vai ser sempre decrescente, né, no gráfico. Então, essa é uma regra geral aí, né, para a função do primeiro grau. Alguns exercícios aqui, né? Um ciclista realiza um percurso com marcações a cada 700 metros, levando 1 minuto entre uma marcação e outra com velocidade constante. Construa uma tabela e cria uma função para relacionar, então, né, essas variáveis, tempo e distância percorrida, né? Vai ser 700 vezes x, né? Podem verificar aí, né? Segundo exercício, em uma lanchonete vende cachorro-quente por R$6 cada. Construa uma tabela e cria uma função para relacionar preço e quantidade. Vai ser essa daqui, 6 vezes x. Exercício 3. Construa uma tabela para a função abaixo, 4x. Então a gente vai construir essa tabela, vai ficar, né, a partir dos valores numéricos, vai ficar desse modo aqui. Construa uma tabela para a função abaixo. Então, se a gente for calcular os valores numéricos, a gente vai obter essa tabela aqui. Construa uma tabela para a função abaixo. Nessa última função aqui, né, a gente tem uma fração ali, né? Não muda nada, né? A gente vai seguir fazendo exatamente do mesmo jeito, só que vão ter alguns números aí na representação decimal só, mas tudo bem, né? Com casos após a vírgula, mas pode acontecer também, né? É isso, pessoal. Obrigado, até a próxima.